Vamos lá, no vídeo de hoje eu vou explicar para você quem deve ajustar o peso da máquina da academia. Será que é você que deve colocar o peso, saber o peso certo? Será que é o instrutor, o personal trainer que deve falar para você quanto de peso que você deveria usar? Hoje eu vou ensinar você a ajustar o peso da maneira correta para você alavancar seus resultados. Porque saiba, se você é uma pessoa que já está treinando por 3 meses, quem sabe até anos na academia e não está vendo uma mudança significativa no ganho de massa muscular ou na perda de gordura, um dos fatores que pode estar te impossibilitando de evoluir é justamente isso, a falta de feeling, de noção de ajustar o peso. E hoje eu tô aqui para solucionar isso aqui para você. Meu nome é Caio Sionetti, eu sou personal trainer há anos. Se você não me conhece ainda, se inscreve aqui nesse canal porque eu passo dicas semanalmente sobre treinamento para você tonificar, emagrecer e definir o corpo de 30 a 90 dias. Bora lá. Primeiro ponto, né? Quem deve ajustar o peso das máquinas da academia? Saiba, a única pessoa capaz de fazer um bom ajuste de carga individual que seja especialmente feito para você é nada mais nada menos do que você mesmo. Você precisa aprender a ajustar o peso. Por mais que o instrutor ou o personal trainer possa até te falar assim: olha fulano, você vai colocar aqui 10 quilos, tá? Eu acho que você põe 10 quilos aí no agachamento, ou coloca ali 20 quilos na plaquinha ali da máquina do exercício de supino, pega ali 2 pares de halter de 7 quilos, por mais que a pessoa possa, né, o instrutor, o personal possa te dar essa dica de quanto de peso que você aguenta, nada melhor do que você aprender a ajustar. Você pode até ter esse norte vindo do instrutor, do personal, mas você é que vai ter que falar se esse peso realmente está compatível com a sua capacidade de força, com a sua individualidade, com o seu nível de treinamento. Eu vou te explicar aqui no detalhe como que você deve fazer isso. Primeiro ponto, tá? Toda prescrição de treino, seja ela aquela ficha no papel mesmo, que você imprime na academia, que você recebe no WhatsApp, ou que você recebe através de um aplicativo de treino, como os meus alunos recebem, toda prescrição de treino geralmente tem um número de repetições lá, né? Ou uma margem de repetições. Por exemplo, o mais comum dentro das academias é uma prescrição básica de faça aqui 3 séries de 12 repetições. Essa é uma prescrição básica, 3 séries de 12, mas o que isso quer dizer? Será que quer dizer que você precisa contar até 12? Por que tem um número 12, ou número 10, ou número 8 na repetição? Aquilo nada mais é uma maneira de te falar assim: olha, a tradução do 3 de 12 ou 3 de 10 é basicamente o seguinte: olha fulano, você vai colocar um peso aqui para você chegar nesse número de repetições quase não aguentando mais. Você tem que colocar um peso compatível a isso. Essa é a tradução. Não adiantaria você pegar um dado exercício e contar 1, 2, 3, aí deu 12, parou. Não, por que você parou? Não, porque tem 12 lá na ficha. Ou então, agora mudou o treino, agora é 3 de 8. Aí você vai lá 1, 2, até 8 e para. Isso nunca vai funcionar. E por que nunca vai funcionar? Porque o seu músculo não conta. Os seus músculos, seja ele do braço, do bumbum, do abdômen, ele não sabe se você fez 1, 2, 3, 4, 12, 15, ele não sabe. A única coisa que os seus músculos entendem é o quê? O esforço que você está gerando. Será que você está realmente gerando uma intensidade nele? Será que você realmente está judiando do músculo? Porque o objetivo da musculação é o quê? É judiar do músculo. É levar ele ao nocaute. É levar ele até a extrema fadiga. E o número de repetições que está prescrito no seu treino é só uma maneira de te falar para você ajustar o peso para isso. Então vamos para a prática agora para você entender. Chegou na academia, pegou lá o seu treino, aí foi lá, viu o primeiro exercício, vamos supor que é o agachamento, o primeiro exercício do seu treino. Aí vem a dúvida, né? Meu Deus, quanto de peso que eu coloco nessa barra? O que você tem que fazer? Se você não tem noção nenhuma, você precisa ir por tentativa e erro. E sempre tente jogando para baixo. O que eu quero dizer com isso? Tente com uma carga mais leve. Vamos dar um exemplo na prática. Então vamos supor que seu treino tá lá, 3 séries de 12 repetições e o primeiro exercício é o agachamento. Chegou na academia, não tem noção nenhuma. Não tem noção nenhuma de que eu vou fazer. Você vai pegar a barra, você coloca um pezinho bem pequeno, 3 quilos de cada lado ou 5 quilos de cada lado no máximo, um pezinho bem pequeno, coloca a barra nas costas e começa a fazer as repetições. 1, 2,
3, você vai contando, né, para saber quanto você tá fazendo. 4, 5, vamos supor, é para fazer 12, não é? Tá lá na ficha, 3 de 12. Aí, chegou na 12ª, se você sentir que aguenta fazer mais, você continua fazendo, você não vai parar em 12, você faz mais. 13, 14, 15, 16, 17, aí quando vamos supor que chegou na 22ª, tá lá, 22, nossa, agora tá muito difícil, não vou aguentar mais. Você guarda o peso. Aí você precisa fazer uma análise. Se estava prescrito 12 repetições e você aguentou fazer 22, ou seja, você fez quase o dobro de repetições que estavam prescritas para você fazer. Isso quer dizer o quê? Que aquele peso que você colocou ficou pouco para você. Você precisa colocar mais peso. Você errou para baixo. O que é bom, é melhor errar para baixo do que errar para cima. Por isso que eu falei, comece errando para baixo. Se você não sabe quanto peso usar, põe pouco peso para testar. E aí beleza, você fez essa análise, poxa, eu fiz quase o dobro de repetições. Eu usei 5 quilos aqui, é para fazer 12, fiz 22. E aí você vai meio que no feeling, então eu vou quase dobrar o peso. Então, pô, se eu usei 5, eu vou colocar 8 então para a próxima série. Aí você coloca mais 3 quilos de cada lado, ou seja, tinha 5, agora você coloca 8 de cada lado, dá o intervalinho, né? São 3 séries, você já fez uma. Você dá o intervalinho lá, geralmente é um intervalo de 1 minuto, e aí você faz com aqueles 8. Aí vamos supor, você vai 1, 2, 3, 12, 13. Vamos supor que você falhou, né? Chegou no teu máximo esforço entre 11, 12, que é o número que está prescrito, ou 13. Ou seja, ficou perto daquela margem prescrita, que são 12 repetições. Significa o quê? Que aquele é o peso ideal para você, porque você ficou exatamente, você chegou no seu limite, ou perto do seu limite, dentro daquele número que está prescrito no seu treino. Ah, mas eu fiz 11, cara, está prescrito 12. Tá tudo bem, 1 a mais, 1 a menos, 2 a mais, até 3 a mais ou a menos é razoável. Agora, foi muito mais do que 3 para cima ou para baixo, é sinal que tem que reajustar. Vamos imaginar agora um cenário contrário. Vamos supor que você errou para cima, né? Você foi lá, achou que você é muito forte, né? Geralmente isso acontece mais com o homem, né? Os homens têm esse ego mais inflado em relação a peso, né? Ah, eu sou forte e tal. Aí coloca muito peso, é para fazer 12, de repente chegou lá 8. Já não tá aguentando, fez 8. Significa o quê? Que errou pra cima, né? Colocou muito peso. Então tem que diminuir um pouquinho pra aguentar fazer as 12. Deu pra entender? Ó, eu ensinei pra você só o ajuste, mas aqui ainda vai ter o ouro no final, que eu vou ensinar você a destravar o seu resultado constantemente. Porque é o seguinte, não adianta você fazer sempre o mesmo número de repetições. E uma pergunta que deve estar se passando na sua cabeça agora. Mas Caio, pra mim que quer emagrecer, será que eu tenho que fazer mais repetições ou menos repetições? Mais peso ou menos peso? Para ganhar massa muscular e para emagrecer tem diferença? Eu vou falar sobre isso. E ó, se por enquanto, se até aqui o vídeo já te ajudou, me dá um like aqui, tá? Dá um like, pega o dedão aí, ó, e dá o like. Esse like me ajuda muito a continuar fazendo vídeos aqui para te ajudar constantemente a evoluir seus resultados. Bom, dei um exemplo então de uma série básica de 12 repetições. Eu particularmente, quando eu vou prescrever para os meus alunos, né, lá no aplicativo, eu tenho um aplicativo com mais de 25 mil alunos ativos, né, que treinam comigo através do Personal Online, que é meu aplicativo, e quando eu vou prescrever para eles, eu coloco sempre uma margem, né, eu trabalho com metodologias de treino, eu coloco uma margem de repetições, eu não fico engessado assim, ah, você vai fazer 10, você vai fazer 12, você vai fazer 8. Geralmente eu coloco, ó, faça aí de 8 a 12, ou de 10 a 15, ou de 4 a 6. Coloco uma margem até pro aluno entender que tá tudo bem ele ficar naquela margem ali. Tá? Ele não pode sair muito para cima ou para baixo, mas se ele ficar naquela margem ali, tá ok. Então assim, o número de repetições que tá no seu treino é para isso, para você ajustar o peso, tá? E você pode me perguntar assim, mas eu tenho que falhar em toda a repetição? São 3 séries, eu tenho que falhar na primeira, na segunda, eu tenho que ajustar para falhar em todas elas? Sim, até porque quando você termina uma série, o que acontece logo em seguida? Você precisa dar um intervalo. Qual seria o sentido do intervalo de descanso se você não tivesse levado a musculatura até o máximo ou perto do máximo esforço? Entende? Então assim, faz a primeira série até levar perto do máximo esforço ou no máximo esforço, descansa, é por isso que tem um descanso, faz a segunda série, descansa, faz a terceira, descansa. E tem um detalhe que é importante ressaltar aqui, que você pode muito bem ajustar o peso ao longo das séries. Porque assim,
Na primeira série você tá mais descansado. Você vai lá, faz, de repente faz a segunda. Na terceira, às vezes, aquela carga já vai ficar muito difícil. É normal que o número de repetições vá descendo. E aí tudo bem você diminuir um pouquinho o peso para a última série, tá tudo bem. O importante é você sempre ir ajustando o peso para ficar naquela margem. O peso nunca é engessado, tá? A margem de repetições você tem que seguir, de acordo com o que tá no seu treino. E o peso você vai ajustando para seguir isso, ok? Ponto aqui. Ó, desculpa atrapalhar o seu episódio, mas eu tô aqui só para te fazer um convite bem especial. De tempos em tempos eu faço um projeto 100% gratuito, chamado de Projeto 30-90. Lá eu te ensino a tonificar e emagrecer de 30 a 90 dias. Então se você é o tipo de pessoa que tá aqui, provavelmente você tá buscando algum resultado como esses que você tá vendo aqui na tela agora. E o detalhe é o seguinte, esse projeto, além de ser gratuito, ele é focado principalmente em você que treina na academia e não tem o auxílio dos instrutores. Ou para você que de alguma forma já até tentou fazer aula com um personal trainer, mas nunca conseguiu ver mudança. Para você que treina em casa, por exemplo, através de videoaulas e nunca viu seu corpo se transformando, esse projeto é especial para você. Porque lá eu vou te ensinar os detalhes, o real passo a passo. O link para você participar disso gratuitamente está na descrição. Toca lá ou então acesse o meu site que é treinocaio.com.br. Te vejo lá e agora continue com o episódio. Por que tem essa variação toda? O que é melhor? Por que tem lá 4 a 6 às vezes, e às vezes é 15 repetições, às vezes é 4 séries, às vezes é 2 séries, às vezes é 5 séries. Por que tem essa diferença toda? O fato é o seguinte, primeiro ponto, é muito importante você entender que para você estar evoluindo constantemente nos seus treinos, né, ganhando massa muscular sem travar o resultado, emagrecendo sem travar esse emagrecimento, é importante você fazer trocas periódicas no estímulo, ou seja, na maneira como você treina. Se você sempre faz o mesmo treino, sempre do mesmo jeito, o seu resultado vai tender ao nulo, vai tender ao platô, né? O que é o platô? Só abre um parêntese aqui. O platô é quando você deixa de ter novos resultados, evoluções, pela falta de novos estímulos. É como se você tivesse acostumado já o seu organismo com aquele estímulo, com aquele peso, com tudo igualzinho, e o seu corpo ele para de evoluir. Para o corpo evoluir, ele precisa ser constantemente desafiado. E para isso você vai alterando, né? Eu faço uma modificação na metodologia de treino dos meus alunos de mês em mês, tá? Eu considero razoável fazer isso de mês em mês. E aí o que acontece? Não existe, tá? Presta bastante atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Não existe esse negócio de mais repetições para secar, menos repetições para ganhar. Não existe, tá ok? Seu corpo não entende isso. Não é assim, fez 12, agora eu vou secar. Fez 8 com mais peso, agora eu vou ganhar. Não existe isso. O que vai determinar se você perde gordura ou ganha massa muscular é a sua alimentação. O treinamento, ele precisa ter estímulos tanto para cima quanto para baixo, tá? E por que tem essa variação então? Justamente para, em alguns momentos, né, por exemplo, em um mês de treinamento, é interessante que você faça um número de repetições um pouco maior, né? Por exemplo, 10, 12, 15, até 20 repetições com uma carga menor. Você vai estar dando um estímulo que a gente chama de estímulo metabólico, né? Teoricamente falando. E em determinados momentos é interessante você fazer um estímulo um pouco mais tensional. Por que eu faço assim? Porque é só uma teoria para você entender de maneira facilitada. O estímulo tensional é um estímulo mais de força. Você vai fazer menos repetições com mais peso. Geralmente menos quanto? 4, 6 repetições. Ou seja, para você chegar no máximo esforço em 4, 6 repetições, você tem que colocar muito mais peso do que para fazer 15, concorda? Fazer 15 repetições precisa de menos peso. Fazer 4, 6 repetições precisa de mais peso. Então, mais uma vez, o número de repetições é só um norte, é a tradução de te falar assim, fulano, agora você vai pegar mais peso nesse treino. Fulano, agora você vai pegar menos peso nesse treino. E você, só você, não é instrutor, não é o personal, você tem que ir sentindo isso. Você sempre tem que estar se obrigando aí no máximo e ajustando o peso de acordo com a sua capacidade e seguindo à risca aquilo que está prescrito ali para você. Vamos dar um resumo geral aqui para você entender todos os pontos agora, só para a gente fechar toda a linha de raciocínio e você sair desse vídeo aqui sabendo, pelo menos ter um norte de como melhorar os seus treinos para alavancar seu resultado. Primeiro ponto, quem ajusta o peso é você. Se você não sabe quanto peso usar, comece usando menos peso para você sentir aquele peso, sentir o exercício. Então assim, o número que está prescrito na sua ficha é para você ajustar um peso para chegar naquele número na máxima ou muito perto da máxima intensidade que você aguenta.
Esse é o primeiro ponto. Não existe mais ou menos repetições para emagrecer ou para ganhar. É importante que você faça trocas periódicas, o que eu aconselho é que você faça trocas mensais. Então tem meses que é legal você fazer mais repetições com menos peso e tem meses que é legal você fazer menos repetições com mais peso. Obviamente não é só isso, né? É importante também trocar a ordem dos exercícios, até os próprios exercícios, o intervalo entre as séries, a velocidade da execução, a metodologia de treino. É por isso que é importante você ter um profissional capacitado para prescrever seu treino. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais o meu programa de treinos, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, tá legal? E por último, não menos importante, mas que vale a pena ressaltar, é que esse máximo esforço que eu digo, ele é individual. O que é pesado para você não é pesado para mim. E o que é leve para mim não é leve para você, né? Cada pessoa tem uma capacidade de carga, cada pessoa tem uma capacidade, um nível de treinamento, e é importante você entender que antes de simplesmente colocar peso e se esforçar ao máximo, você precisa se atentar à técnica de cada exercício. Porque se você faz, por exemplo, um exercício com a técnica errada, ao invés de atuar naquela musculatura que precisa ser intensificada, você vai dissipar energia. Por exemplo, se você quer definir o abdômen, aí você faz o abdominal totalmente errado. Você vai sentir dor no pescoço, dor na coluna e o abdômen que é bom não vai trabalhar. Agora, quando você faz com a técnica certa, você centraliza toda a energia no abdômen. Inclusive, esse é o ponto principal que eu explico dentro do meu aplicativo. A maneira correta de fazer cada exercício do treino. Olha, eu espero de coração ter te ajudado com essa questão, né, de quem deve ajustar o peso, como ajustar o peso, e se eu te ajudei, verdadeiramente te ajudei, você saiu daqui agora e falou, caramba, agora eu entendi e agora eu vou melhorar meu treinamento, comenta aqui pra mim, Caio, você me ajudou, eu não sabia esse ponto, ou se ficou alguma dúvida, comenta essa dúvida aí, porque aí é uma chance que eu tenho de fazer um novo vídeo explicando pra você esse ponto que pode ter ficado uma dúvida aí pra você. Então assim, comenta, curte, compartilha esse vídeo, que isso me ajuda a crescer esse canal aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.